1 Pedro 1,15 diz assim: mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Pai, nós te louvamos pela tua palavra, pedimos que o teu Espírito continue a ministrar no nosso coração de uma forma clara, de uma forma intensa. Traga a revelação da tua palavra sobre nós nessa noite, Senhor. Prepara o nosso coração, que o inimigo não tenha poder de roubar essa semente que está sendo lançada, e que o Senhor tome por completo a minha vida neste momento, Senhor. Que seja o teu poder fluindo, Senhor, e tocando cada coração, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Nós estamos ministrando, irmãos, a série Resgate, e hoje é a terceira noite já dessa série. Na primeira semana, nós vimos que o primeiro efeito da salvação em nós, no momento em que nós abrimos o nosso coração para Jesus e o recebemos como nosso Senhor, como nosso Salvador, a primeira coisa que acontece conosco é Deus nos declarando justo. Deus se manifesta como juiz e nos declara sem culpa, nos livra da condenação de morte que estava sobre nós. Isso é a justificação. Semana passada, nós vimos o segundo efeito da salvação em nós, que acontece quase que de forma instantânea, junto com a justificação, que é a regeneração, que é quando Deus vem e insere em nós a natureza dele. E nós fizemos aqui aquela dinâmica da água, e a gente viu que a natureza de Deus, ela entra e tira toda a natureza de pecado que nós temos. Tira toda a mancha de pecado. É como se nós estivéssemos com vestes sujas, com roupas muito sujas. E a regeneração é Deus vindo e nos dando roupas novas. Esse é o processo de regeneração. E a justificação com a regeneração, elas ocorrem praticamente juntas, no mesmo instante, quando nós abrimos o nosso coração para Jesus. Quando nós dizemos: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Certo? Na sequência disso, nós vamos ver nessa noite que existe um terceiro efeito da salvação em nós. E esse terceiro efeito, ao contrário dos dois primeiros, ele não é instantâneo e ele não é rápido, como a justificação e a regeneração. Mas esse terceiro efeito da salvação em nós, ele é um processo, diga comigo assim, um processo, que leva toda a nossa vida até Jesus voltar, ou até nós morrermos aqui neste mundo. E esse processo que nós vamos ver nessa noite, ele inicia-se de forma imediata a regeneração. Então, quando nós recebemos uma nova natureza, quando nós nascemos da água e do Espírito, quando nós vimos na semana passada, nesse mesmo instante, inicia-se esse novo processo chamado santificação. Quando nós recebemos essa nova roupa que Cristo nos dá, espiritualmente falando, quando Ele nos dá essa nova vestimenta, quando Ele nos dá essa nova natureza, nós temos diante de nós um grande desafio, que é o quê? Viver neste mundo com essas novas roupas que Deus nos dá e sem sujá-las. Que talvez alguns possam pensar: nossa, seria tão bom, né? Se Jesus nos salvasse, a gente fosse direto para o céu, aí a gente não ia mais enfrentar os problemas aqui do mundo, os problemas aqui dessa terra. E alguns cristãos às vezes tem vontade de viver numa bolha, assim, ó, né? Aceitou a Jesus, recebeu a Jesus, não, agora eu vou viver numa bolha de santidade para eu não me contaminar com este mundo. Na verdade, isso não existe, irmãos. Nós temos que viver neste mundo, habitar neste mundo de sujeira, sem nos contaminarmos. E esse é o desafio da santificação. Nós cuidarmos dessa nova natureza que Deus nos deu, nós mantermos limpo o nosso coração, caminharmos em pureza. E talvez você esteja se perguntando: é possível isso num contexto de tanto pecado como nós vivemos hoje? Alguns de vocês já devem ter visto o que eu vi esses tempos atrás, ali na Avenida Beira Rio, tem o Rio Cachoeira, todos conhecem. E quantos já viram ali naquele barranco do rio? Às vezes tem umas gaivotas, uns pássaros brancos assim, bem branquinhos, bem clarinhos. Como que é? Garça, isso. Caminhando ali naquele barranco, no meio daquele lamaçal, daquela sujeira, caminhando por ali, a gente diz: meu Deus, um bichinho tão bonito, tão branquinho, tão purinho. Mas é mais ou menos isso que acontece conosco. Nós somos desafiados a viver nesse contexto de sujeira, sem nos contaminar. E é possível.
É possível a gente caminhar nesse contexto de sujeira, num mundo de pecados, num mundo de destruição, sem nos contaminarmos. E este processo, essa luta, vamos assim dizer, de nós não nos contaminarmos, é o terceiro efeito da salvação, que é a santificação. Para nós entendermos como isso acontece, irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Gálatas. Esse primeiro texto que nós lemos, de 1 Pedro, é para nós entendermos justamente o chamado de Deus, né? Essa palavra não diz, sejam santos em tudo o que vocês fizerem. E esse é o desafio para nós, como ser santo. Abra sua Bíblia em Gálatas, todos acharam? Versículo 17 diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Certo? Vamos ler de novo? Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Irmãos, nós vimos na semana passada que a regeneração é quando nós nascemos do Espírito Santo de Deus, quando a natureza dele entra em nós. Mas eu falei agora há pouco que nós não somos isolados deste mundo quando nós nascemos do Espírito. Não significa que nascemos agora para as coisas de Deus e o nosso corpo vai morrer. Não, continuamos habitando neste corpo, continuamos habitando num contexto de pecado, mas agora nós temos duas naturezas. A natureza do Espírito e a natureza que a Bíblia classifica como sendo da carne, que nada mais é do que a nossa natureza humana. E neste momento que nós recebemos a Jesus, nós inauguramos na nossa vida, até que Jesus venha buscar a sua igreja, um eterno conflito dentro de nós. Como assim? Jesus não veio trazer paz? Claro que sim. Mas até que ele venha, dentro de nós haverá duas naturezas eternamente guerreando entre si. De um lado, a natureza do Espírito que acabou de nascer, e de outro lado, a natureza carnal, humana, que embora tenha morrido teoricamente, insiste em voltar. É igual aqueles matinhos no terreno, né? Passa veneno, morreu tudo, pisca o olho e está ali de novo. Assim é a natureza humana. E esses desejos carnais. E aí nós vivemos diariamente num conflito de escolhas. Embora tenhamos recebido essa nova natureza, vivemos nesse ambiente em que existe Satanás, seus demônios, mas principalmente o nosso desejo humano sempre querendo prevalecer e ganhar da natureza que vem de Deus. Eu quero que você entenda que nós não somos mais dominados pelo pecado, porque a justificação e a regeneração já nos limparam disso. Mas a Bíblia diz que o diabo está sempre ao nosso derredor. Em volta de nós está Jesus, a marca de Jesus, mas em volta está sempre Satanás, tentando injetar em nós outra vez o vírus do pecado que nos leva à morte. 2 Coríntios 7:1, não precisa abrir, diz assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Irmãos queridos, a Bíblia fala sobre aperfeiçoar a santidade. É um processo diário de escolher, fazer vencer a natureza do espírito. Como? Quando? Uma eleição? As nossas escolhas diárias. Tocar ou não tocar. Olhar ou não olhar. Aceitar ou não aceitar. E nessas pequenas escolhas da nossa vida, fazer ou não fazer, ir a tal lugar ou não ir a tal lugar. Nessas escolhas, nós estamos declarando e elegendo quem governa a nossa vida. Se é a nossa natureza carnal e pecaminosa, ou se é a nossa natureza espiritual que nos conduz a uma vida santa na presença de Deus. Então perceba que nós temos roupas limpas, nós nascemos de novo, fomos regenerados, mas até que Jesus venha buscar a sua igreja, dia após dia, nós temos o desafio de zelar e cuidar para manter essas vestes puras. E é um negócio diário, irmãos.
Porque todos os dias nós fazemos escolhas. Todos os dias nós somos tentados. Todos os dias aparecem propostas para nós. E há uma grande discussão que se leva já milhares de anos. Não sei se milhares, mas pelo menos uns 500 anos leva. Que é a grande discussão da teologia. Nós podemos perder a nossa salvação ou não podemos perder a nossa salvação? Eu não vim aqui trazer essa resposta para você, mas o que eu posso te afirmar é que a escolha final é sempre nossa. Quando nós pecamos, não é Deus tirando a nossa salvação. É nós dizendo, Senhor, eu abro mão do teu sacrifício e eu escolho o pecado. Por isso esse processo de santificação faz parte da salvação. Porque quando nós escolhemos um erro, quando nós escolhemos dizer sim para uma tentação, e negligenciamos aquilo que Deus estabelece como padrão na sua palavra, não é que Deus está nos tirando a salvação, é que nós estamos dizendo, Senhor, eu abro mão, porque neste momento eu estou escolhendo o pecado. Isso é muito sério. Porque você pode até escolher o pecado pensando, não, depois eu vou me arrepender, peço perdão e limpo minha veste novamente. Mas eu te pergunto, e se nesse intervalo acontece uma desgraça e você perde sua vida? Se no instante que você está aceitando esse pecado, que você está aceitando sujar a sua nova natureza, Jesus vem e busca a sua igreja, em que condições ele vai te encontrar? Isso é muito sério. De todos esses processos da salvação, a santificação é o mais sério. Porque a justificação e a regeneração são instantâneas e dependem só de Deus, quando nós abrimos o nosso coração. A santificação, ela é operada pelo Espírito Santo, mas depende de nós escolhermos a Ele todos os dias. Depende de nós dizermos, Senhor, eu renuncio à minha carne e eu continuo dizendo sim para Ti todos os dias. Perceba que a salvação não é vir um dia para frente, num apelo, muito emocionado, como nós ficamos neste momento, chorar e dizer, Senhor, eu te entrego minha vida, mas é todos os dias, através das nossas escolhas, dizer, Senhor, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. E eu pergunto para você nessa noite, não vou nem perguntar da sua vida, vou perguntar de hoje. Será que as suas atitudes hoje representam um sim para Jesus? As atitudes que você fez hoje, que você cometeu hoje, os seus pensamentos, as suas motivações, elas representam hoje um sim para Jesus? Ou elas são muito mais um Senhor, eu rejeito o teu sacrifício e eu escolho o pecado? Que palavra mais pesada é essa, né? Regeneração é mais gostoso de pregar. Agora os irmãos ficam assim, ó. Mas é um processo diário. Só que eu tenho uma boa notícia. Sempre tenho uma boa notícia na manga, já viu? Eu tenho uma boa notícia para vocês. Deus nos deixou uma arma poderosa nesse processo de santificação. E ele está num versículo antes, Gálatas 5,16, diz assim, por isso digo, vivam pelo, fale com a sua boca, vivam pelo, mais uma vez, vivam pelo, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ah, que graça! Deus é tão bom que Ele não nos deu só uma ordem de viver em santidade. Ele não simplesmente morreu na cruz, o que já seria o bastante, e disse agora se virem para viver em santidade. Ele deixou o seu Espírito Santo. E no momento em que nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia diz que o Espírito Santo passa a morar em nós. E qual a função dele? Nós vimos na última série que a gente ministrou sobre o Espírito Santo, a gente viu que são muitas funções, mas uma delas, e a principal, é nos guiar nesse caminho de santidade. E Ele age no nosso coração, nos convencendo daquilo que podemos fazer e não podemos, daquilo que devemos e daquilo que não devemos. Já aconteceu com você, de você um dia cometer algum pecado e você sentir uma dor insuportável na sua consciência, de dizer, eu não deveria ter feito isso. Essa dorzinha na sua consciência é o Espírito Santo dizendo, ei, pede perdão, sujou a tua veste, sujou a tua roupa, sujou essa nova natureza que Deus te deu, vai lá, te arrepende, pede perdão. É o Espírito Santo que passa a agir em nós e a nos convencer disso. Irmãos, uma vida pura, uma vida santa, é resultado do Espírito Santo agindo em nós. Ninguém pela própria força consegue dizer não para o pecado, para a tentação.
E aqui nós precisamos entender um outro princípio, que tem muita gente que acha que Deus nos tenta. Deus nos tenta. Não, irmãos. A Bíblia diz que Deus nos prova, assim como Ele provou Abraão, provou tantos homens. Mas o que nos tenta, na maioria das vezes, não é nem Satanás. O que nos tenta, na maioria das vezes, é o nosso próprio desejo. E Satanás trabalha com o nosso desejo. Por exemplo, lá no Jardim do Éden, a Bíblia diz que aquele fruto, que a gente não sabe o que era, se era maçã, o que era, aquele fruto, a Bíblia diz que era desejável aos olhos. E Satanás pegou esse ponto de ser algo desejoso e trabalhou na cabecinha da Eva. Falou, olha Eva, que delícia esse fruto, olha que lindo, olha que gostoso. E até hoje Satanás trabalha dessa forma, para nos tirar desse caminho de santificação e nos fazer entregar nas mãos do Senhor esse presente que Ele nos deu, chamado salvação. Quer ver? Abre sua Bíblia lá em Tiago 1, um pouquinho para frente aí. Tiago 1. Versículo 14 e 15, diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então perceba que nem tudo é culpa de Satanás. Nem tudo é culpa do diabo. A Bíblia diz que o que nos traz a tentação é a cobiça da nossa carne, a concupiscência, que é o desejo pelo pecado. Todo pecado, irmãos, começa no desejo. Ai, que vontade. Ai, mas é só um gole. Ai, mas é só uma olhada. Ai, mas é só isso. Ai, é só uma ida rapidinho lá, porque é o desejo, é a vontade. E Satanás trabalha com isso. Ele pega esse desejo e te estimula, e te estimula. E o Espírito Santo, quando age na santificação, não é que Ele nos dá a unção da santidade, como eu falei no domingo, isso não existe. Alguém orar por você e você agora tem uma bolha de óleo, e você agora é super ungido, imune a todo pecado, isso não existe. O Espírito Santo trabalha no nosso desejo. Assim como Satanás tenta usar o desejo para as coisas ruins, quando nós caminhamos em santidade, o Espírito Santo atua no nosso desejo e purifica as nossas intenções, as nossas motivações e os nossos desejos. E aí acontece uma coisa que é sobrenatural, irmãos. E só Deus pode fazer isso, que é nós termos vontade de agradar a Deus. Que é quando a gente consegue dizer assim: quem vai governar minha vida não é a minha carne, mas é o Espírito, e aí sim, eu passo a querer as coisas de Deus, a desejar as coisas de Deus. E aí nessa muita gente se perde, porque daí a pessoa já acha que agora está imune a todo pecado. Ela diz, não, agora venci uma tentação, vou vencer todas. E a Bíblia diz assim, aquele que está de pé, cuide, para que não caia. Uma vez o meu pai falou um negócio para mim não, para toda a igreja, aqui no altar, que me chamou muita atenção. Porque, às vezes, Satanás ele pode dar toda uma volta enorme, assim, ó, do tamanho da terra, às vezes, para tentar fazer um laço, nos fazer cair numa tentação. Por isso nós precisamos estar sempre atentos, irmãos. De uma forma bem ilustrada, o desejo é o vô da morte. Gerou o pecado, e o pecado gerou a morte. Por isso, os nossos desejos precisam ser santos. E para nós termos motivações santas, motivações puras, motivações que estejam de acordo com a palavra de Deus, atua o Espírito Santo em nós, nos colocando no trilho todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Aí você pergunta, mas vai ser para sempre assim? Sempre eu vou ter esse conflito, essa vontade de pecar, esse conflito? Irmãos, até que Jesus nos venha e consume de uma vez por todas a salvação e a glorificação, como nós vamos ver na semana que vem, nós estaremos todos os dias fazendo escolhas. E essas escolhas precisam nos guiar em santidade. Amém? Agora, como que o Espírito Santo age em nós? Como que ele produz essa santidade? Irmãos, primeiro de tudo é necessário andar com ele. Tem um ditado que diz assim, diga-me com quem andas e direi quem. Por quê? Nós somos influenciados por aquelas pessoas com quem nós andamos.
E quando nós caminhamos com o Espírito Santo, ele influencia os nossos gostos, os nossos desejos. Quando nós temos essa nova natureza de Jesus e começamos a caminhar com o Espírito Santo, ele começa a fazer que a gente não fique mais à vontade com as coisas que são dele, que não são dele. Isso a gente vê claramente nas pessoas que vão chegando na igreja, novos convertidos. Tem gente que às vezes quer mudar um novo convertido por toda a força. Dizer, agora não, agora você não pode mais fazer isso, agora para de fazer aquilo, agora chega. Isso, irmãos, não é nós quem fazemos. É o Espírito do Senhor que age e convence. E cada um no seu tempo. Mas o Espírito Santo convence. Ele alinha os nossos desejos quando nós andamos com ele. A Bíblia fala de um homem que andou com Deus, chamado Enoque. E a Bíblia diz assim, ele andou com Deus e deu bom testemunho de que agradava a Deus. Ou seja, foi um homem que viveu em santidade. Por quê? Porque andava com Deus, porque andava com o Espírito Santo. Não pense que o Espírito Santo vai produzir santidade em você se você só anda com ele na quinta-noite, no domingo à noite, aqui na igreja. Chega aqui, dá paz para o diácono, já dá paz para o Espírito Santo, né? Ô Espírito Santo, tudo bem? Que bom te ver aqui. Não. É diário. Ele precisa estar conosco, irmãos. Ele precisa agir em nós. Ele precisa operar em nós essa santificação. E quando o Espírito Santo age em nós, produzindo essa santificação, irmãos, nós reconhecemos que precisamos dele. Tem tanta gente por aí, irmãos, que sai cantando santidade, porque eu, graças a Deus, sou santo, Deus tem me permitido viver em santidade. Irmão, se a pessoa está cantando assim, olha, eu sou capaz de apostar, não pode apostar, né? Mas no bom sentido, de que ali tem coisa escondida. Porque quem realmente caminha em santidade, não precisa nem falar, irmãos. Os frutos mostram. E a gente viu naquela série do Espírito Santo, que o Espírito Santo produz em nós o quê? O fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito é o que vence o pecado, é o que vence as obras da carne e nos faz caminhar em vitória, em santidade, cultivando essa natureza tão poderosa e limpa que o Senhor Jesus nos deu através da regeneração. Outro ponto que ele age, além de nós andarmos com ele, é lendo a sua palavra. Irmãos, percebam que as pregações, graças a Deus por isso, aqui neste lugar vai, mas sempre passa por isso, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. Às vezes os irmãos talvez ficam esperando uma coisa nova. Hoje o pastor vai dar um segredo novo para a gente buscar. Não existe. São as disciplinas básicas, irmãos, da nossa vida com Deus. Andar com Jesus, andar com o Espírito Santo, ler a sua palavra. E aqui nós vamos entender, irmãos, aquilo que, bem no grosso modo, pode e não pode. Aquilo que deve e que não deve. O que diz respeito a uma conduta cristã e o que não diz respeito a uma conduta cristã. O Espírito Santo nos mostra pela sua palavra. E para isso nós precisamos ler. Isso faz parte do processo de santificação, meus irmãos. A gente caminhar todos os dias com a palavra. Lembra o que eu disse no começo? A santificação ela termina ou quando morremos ou quando Jesus volta. Nesse meio tempo de que você aceitou a Jesus e até sua vida aqui na terra terminar, o Jesus voltar, nós precisamos todos os dias buscar o Senhor em oração, buscar o Senhor na sua palavra. Quanto tempo de leitura da palavra você tem? Hoje a gente tem a Bíblia de todo jeito, irmão. Tem a Bíblia escrita, tem a Bíblia falada, tem, sei lá, baixa o aplicativo da Bíblia, ouve a Bíblia. Está no ônibus, ouve a Bíblia. Deixa o Espírito Santo te lavar sua mente, purificar, trazer santidade. Isso é o que vai te dar força para diante da tentação você dizer, não, aqui não. É o Espírito Santo nos fortalecendo, nos dando graça, irmãos. Terceiro, tendo a nossa mente transformada. E Romanos 12 fala que nós precisamos ter essa nossa mente transformada para as coisas de Deus, para que nós possamos conhecer a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Portanto, irmãos, santidade não é mérito de pastor, não é exigência para pastor, para líder de célula, para diácono, é para todos. Todos. E você diz, tá bom, mas se eu já sou justificado, e se eu já nasci de novo, eu tenho direito a um pacote de salvação? Sim, um pacote mais básico lá no céu? Tem? Tem que ter o pacote completo de santificação, e o que a gente vai falar semana que vem?
Irmão querido, vou te dar a resposta na Bíblia. Abra comigo em Hebreus. E com isso nós encerramos. Hebreus 12, 14. Todos acharam? Olha o que diz lá, gente. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem... Esforcem-se para serem... Sem santidade... Alguns, é isso? Ninguém verá o Senhor. Então faz parte do processo de salvação. E faz parte da nossa escolha diária. Determinar quem vai governar a nossa vida. Se é a nossa carne ou se é o Espírito de Deus. Então não tem pacote básico da salvação, não. Já fui justificado, já fui regenerado, estou indo. Está indo mesmo para o inferno. Porque sem santidade, ninguém vê o Senhor. E santidade é um processo diário, irmãos. Nunca se arrisque a medir a santidade de alguém. Ocupe-se com a sua. Ocupe-se com a sua. Nunca se compare com outro. Porque no céu nós teremos muita surpresa, irmãos. A Bíblia diz que nem todo aquele que levanta a mão e diz Senhor, Senhor, nem todos que fazem isso, herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque existe um processo de santificação. E o Espírito Santo está ansioso para agir em nós, irmãos. O Espírito Santo está ansioso para que no nosso dia a dia nós possamos escolhê-lo. Dizer, Senhor, eu quero que Tu governes. No meu lugar, o que Tu farias, Senhor? Tu irias neste lugar ou não irias? Faça essas perguntas. Será que o Senhor faria isso que eu estou fazendo ou não faria? Faça uma pergunta todos os dias, irmãos. Quando você deitar sua cabecinha lá no travesseiro para dormir. Pergunte-se para você mesmo. Faça essa reflexão. Será que hoje, com as minhas atitudes, eu fiz valer a pena o sacrifício de Jesus lá na cruz? Será que hoje, com as minhas atitudes, eu honrei a salvação que Ele me deu? Ou será que hoje eu acabei rejeitando esse sacrifício com as minhas atitudes? E que através dessas reflexões o Espírito Santo possa nos transformar, irmãos. Amém? Fique de pé no seu lugar.